Hoje vamos falar mais especificamente sobre os filtros de ar da Sprint Filter. Bem-vindo ao canal, meu nome é Gustavo e roda a vinheta. Mas antes de tudo, vamos entender para que serve o filtro de ar. Eles servem para barrar a sujeira e a impureza antes do seu motor aspirar. O primeiro modelo que nós vamos falar é o filtro de ar de papelão ou de cartolina. Ele é o filtro original que vem no seu carro, ele é um filtro que restringe muito as impurezas, né? Ele faz com que a filtragem seja excelente para o seu carro, durando entre 10 a 12 mil quilômetros, e ele é um filtro descartável. Mas o grande problema dele, da mesma forma que ele restringe as impurezas de passar para o seu motor, ele também restringe o fluxo de ar, prejudicando a eficiência do seu carro. Por isso que antigamente, na época que Guaraná era com rolha, os seus pais, seus avós, para melhorar a performance, eles tentavam colocar meia calça feminina ou uma flanela em volta da entrada do motor para ter uma mínima filtragem e um máximo fluxo. Então, em 1969, o Sr. Ken Johnson e Norman MacDonald criaram a marca mais famosa até hoje de filtros de ar. Eles desenvolveram direto das pistas de moto para os carros de rua. Eles criaram um filtro de 3 camadas de algodão que são semelhantes a uma gaze. Esses filtros são banhados a óleo para reter melhor as impurezas, deixando que o fluxo de ar seja melhor. Ele pode ser lavado com detergente e ser lubrificado com óleo específico de cada fabricante. Porém, infelizmente, ele não vai ter a mesma eficiência de um filtro novo que foi lubrificado na fábrica de uma forma mais homogênea, e assim, com o tempo, ele acaba perdendo a sua eficiência. O outro filtro de ar existente no mercado, o outro modelo, é o filtro de espuma. Ele tem uma grande capacidade de filtragem e de fluxo de ar, né? Então é um filtro bem completo, mas ele tem uma característica que é muito ruim e que você deve se atentar muito. Ele é um filtro que, após ser lavado, ele deve ser sempre lubrificado, porque se esse filtro ressecar, a espuma esfarela e acaba sendo aspirada pelo seu motor. Aí o estrago é grande. Estas duas opções são excelentes para quem está buscando performance e certamente não temos nada para falar sobre a sua eficiência e durabilidade. Mas tudo que é bom pode ser melhorado, toda tecnologia pode ser aprimorada e seus defeitos corrigidos. E é aí que vamos falar do Sprint Filter. A evolução dos filtros é exatamente o que temos aqui. O Sprint Filter é feito em uma única malha de poliéster patenteada que permite um fluxo de ar muito mais homogêneo por ter todos os furos do mesmo tamanho. A Sprint Filter existe desde 1952. No início, ela também fazia os seus filtros com malha de algodão. E em 2010, ela iniciou os estudos e o desenvolvimento das malhas de poliéster. A Sprint criou seu nome junto às equipes de motociclismo e hoje ela é responsável por 70% dos filtros usados na MotoGP. Além disso, a Sprint também fornece filtros para as equipes de rally, tanto nas categorias moto, carro e caminhões. É um filtro específico que nós vamos falar mais tarde. A partir de 2018, também desenvolveram uma linha de filtros de ar para as competições de pista e, secretamente, eles fornecem para uma equipe de Fórmula 1. Hoje, a Sprint tem 3 linhas diferentes de filtro. O P08, o laranjinha, é o filtro de entrada. Para falar de forma mais simples, ele utiliza uma única camada de poliéster, que tem muito mais furos por onde o ar passa. Esses furos são muito menores, bloqueando as impurezas sem atrapalhar o fluxo. Mas espera aí, deixa eu colocar uma imagem na tela para te explicar melhor. Tá aí uma foto do microscópio do filtro de ar de algodão e do Sprint. O de algodão tem furos muito maiores e por isso precisa de 3 ou 4 camadas de gaze, né, de algodão para reter as impurezas, que mesmo assim irão passar e serão maiores além de atrapalhar o fluxo. Já no Sprint, o zoom teve que ser 10 vezes maior para conseguir te mostrar essa mesma estrutura. Dá para ver que são muito menores e uniformes. Para ficar mais fácil, nosso editor vai dar um zoom nos 2 filtros, para vocês conseguirem entender exatamente do que estamos falando. Dá para ver fácil como o filtro de algodão tem espaços muito maiores
e uma variação grande entre eles. Por isso, precisam de algumas camadas e o óleo lubrificando para segurar a sujeira. Já o P08 tem espaços e tamanho uniforme, o que mantém o fluxo de ar constante e não precisa de óleo lubrificante, e sua limpeza é extremamente simples. Um pouco de ar comprimido no verso dele contra a parte onde ele está filtrando já vai fazer com que ele esteja limpo e novo para ser usado novamente. A segunda linha de filtro da Sprint é o P037. Ele foi desenvolvido para utilização em competições onde tem muita areia ou sujeira suspensa. Ele faz uma filtragem extremamente eficiente. Eles conseguiram tanto diminuir os furos por onde o ar passa e aumentar a sua capacidade de filtragem que ele se tornou a prova d'água, mas deixando o ar passar. Ele se tornou tão eficiente que passou a ser usado nos campeonatos de rally e também no campeonato mundial de motos elétricas. Sim, na Moto E, no mundial de moto velocidade, de motos elétricas, né? Ele é usado na parte de filtragem, onde ficam as baterias elétricas, proporcionando um resfriamento excelente para as baterias e impedindo que a água passe, já que é uma parte muito sensível, água e bateria não combinam. Mas nem tudo são flores. Por ter furos muito menores, faz com que ele tenha um fluxo menor do que o P08. Mas, para cada aplicação, tem o seu propósito. Então, para esse filtro que é rally e para evitar que tenha água em componentes como bateria, é o filtro indicado. Já para o seu carro que não tem esse tipo de problema, pode ser o P08. Foi então que a Sprint Filter levou a sua produção ao extremo, criando o filtro de ar PF1 085. Esse filtro ele tem um fluxo de 15 mil litros por centímetro quadrado. Realmente é um absurdo. Se você olhar, você consegue até ver através dele. Tem uma história interessantíssima contado pelo pessoal da própria Sprint Filter. Esse filtro foi utilizado em testes a primeira vez com a equipe Ducati, num teste privado no Catar. E quando eles chegaram com o filtro, né, com o elemento filtrante para o chefe da equipe para colocar na moto, ele perguntou aonde estava o filtro. Ele falou, não, o filtro está aqui. E o cara olhou assim e falou, não, isso aqui não vai filtrar. Ele falou, não, pode colocar que a gente garante. Ele falou, bom, se quebrar o motor, vocês já sabem quem vai pagar, né? E a pessoa da Sprint falou, pode colocar que eu garanto no produto que eu criei. Colocaram o filtro, a moto saiu, diversas voltas, né? Teste privado, testando vários componentes, tudo. Terminado o teste, o que eles fizeram? Eles pediram para o fornecedor de óleo da equipe, de lubrificantes, retirar todo o óleo do motor e mandar para análise. E aí que veio um fato assustador. Não tinha nenhuma impureza no óleo desse motor. Mas o P08 F185 não é produzido para todos os carros. Mesmo porque ele tem uma aplicação muito específica, né? Se você tiver um carro que não tem uma grande capacidade volumétrica, se você não tiver com um mapa de motor muito forte, ou mesmo às vezes que seu motor não necessite de tanto ar, ele é um filtro que você não vai sentir tanta diferença. Agora, se o teu carro está num nível acima de preparação extrema e você às vezes tem uma deficiência de performance porque falta um pouco mais de fluxo de ar, aí sim ele é a pedida certa para o seu carro. Ele fornece 3 vezes mais fluxo do que o P08 e também acaba sendo a prova d'água. Por isso ele é utilizado naquela equipe de Fórmula 1 que nós não podemos falar o nome. Então quer dizer que com esse filtro a gente vai ganhar mais potência? Não necessariamente, porque os motores a combustão têm um limite de fluxo ar combustível que ele pode ser absorvido. Então, se o teu motor, como eu já falei anteriormente, não tiver um mapa de preparação muito alto ou uma capacidade volumétrica muito alta, sei lá, um motor 6.3, 7.0, 8.4, fizemos diversos testes com todo tipo de motor, né? Alguns deles deram exatamente a mesma potência que os nossos filtros concorrentes. Porém, a gente fica com uma vantagem, né? O Sprint, como eu já falei anteriormente, você não precisa do óleo nem o detergente para fazer a limpeza e depois a lubrificação.
o que vai gerar, no final das contas, uma economia para você. Por que alguns desses filtros custam tão caro? Porque toda nova tecnologia tem um custo a mais. E os filtros de poliéster, o material poliéster, ele não é produzido na mesma escala que as malhas de algodão. Por isso, acaba sendo uma produção menor, mais custosa, fazendo com que o filtro custe mais. Apesar da gente ter um custo mais elevado do Sprint, a gente faz todo um trabalho aqui para que a gente consiga que a linha de entrada, o P08, fique em valores bem próximos aos nossos concorrentes. E como eu devo fazer a manutenção desses filtros, então? Bom, aí é a forma mais simples, né? Basta você jogar ar contra o sentido do fluxo, que o filtro vai estar completamente limpo novamente, sem necessidade de detergente, de água, de óleo. Então basta você tirar do carro, bater um spray de ar e recolocá-lo no lugar do filtro e pronto. É isso, tá pronto, pode usar. Fazendo a manutenção periódica do seu filtro, você vai ter ele praticamente para sempre, pois como não tem nenhum aditivo, nem detergente, nem óleo, não vai ter nenhuma corrosão do material, tanto da parte metálica quanto do poliéster. Então, se é que a gente pode falar, o Sprint Filter é para sempre. Hoje a Sprint tem mais de 40 mil aplicações de filtros in-box e universais, para atender qualquer tipo de projeto. Eles são produzidos com uma tecnologia patenteada que garante durabilidade e performance por muitos e muitos anos. Então, pensa bem se não vale a pena um investimento um pouco maior para esse seu projeto. E é claro, você encontra todos os filtros da Sprint Filter aqui na GP Parts, a sua loja de performance. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixa o like.